vou falar brevemente um pouquinho sobre mim. A irmã Catiele já me emocionou. Hoje eu falei com a irmã Sônia também, que é a professora de escatologia do seminário. Aí eu falei para ela, já chorei um monte também, porque esse ministério é a alma da minha vida, do meu ministério. Eu iniciei como... Eu me converti na escola dominical com 10 anos, numa escola bíblica de férias, numa cidade aqui do interior de São Paulo, que se chama Duartina. E quem foi a professora Maria Francisca da Silva, Mariazinha, não sei se alguém aí do norte conhece, ela era de Manaus, e faz muitos anos que ela está aqui no sul, trabalhando no sul. E a Maria me ensinou o que eu vou ensinar para vocês, a Maria me ensinou sobre evangelismo de crianças, e com 10 anos eu comecei a ensinar a sala infantil, e depois faz 26 anos que eu tenho esse ministério com crianças aqui na igreja, junto com o pastor Silvio. Então é muito maravilhoso, né? Espero, sempre a gente tem o que aprender, e aí eu vou passar para vocês no WhatsApp, e também eu gostaria de saber, assim, depois eu vou perguntando lá no grupo, se vocês tiverem como acessar computador para pegar o material, senão eu vou dar o material no celular mesmo lá, tá? E a gente vai fazer aula teórica, hoje a nossa aula é teórica, mas a gente vai fazer aula teórica e aula prática, porque as nossas aulas, como é para ensinar as crianças a palavra de Deus, então a gente precisa praticar, tá? Temos que praticar. Então, a nossa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês a apresentação, por isso que eu pedi lá no grupo para vocês terem a Bíblia na mão, todo mundo que está aí esteja com a Bíblia, com o caderno e façam suas anotações. E é importante também vocês participarem das aulas, porque a apostila está sendo construída durante o curso, e a apostila completa vocês vão receber no final do curso, tá? O que for preciso para fazer as atividades, eu vou passar para vocês, mas a apostila completa e a gente vai ter no final do curso, que ela está em construção, então todo mundo que ficar até o fim vai receber o material, tá? Vou colocar aqui para apresentar. E aí, eu vou começar a mostrar para vocês a teoria da nossa aula de hoje. Peraí, que não é esse, não. Deixa eu ver se entrou. Vocês estão vendo essa tela aqui? Sim. Sim. Tá. Ótimo. Então, como eu já disse para vocês, eu sou a professora Kelly Fal, e hoje a gente vai aprender, na nossa disciplina de evangelismo infantil, o que a Bíblia diz sobre isso, tá? Por isso que hoje a nossa aula é teórica, e nós vamos ver na Bíblia por que a gente precisa evangelizar as crianças. Então, evangelizar as crianças é um mandamento bíblico, tá? E como a nossa aula hoje é teórica para mim, que eu vou falar da teoria para vocês, mas para vocês a aula é prática, quem já está com a Bíblia vai abrindo na referência que eu estou falando aí, tá? É porque a gente vai trabalhar com criança, a gente tem que saber manusear a Bíblia, onde estão as referências, tá? Pode abrir, pode acompanhar, pode anotar. Então, o que a Bíblia manda? A Bíblia manda, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, ir para o mundo todo, pregar o evangelho a todas as pessoas, inclui as crianças, né? As crianças fazem parte das pessoas do mundo. E Paulo também... Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Pode anotar. Marcos no Novo Testamento. Marcos 16, 15.
Não precisa copiar o versículo, não, tá? Anota só a referência, né? Anota aí mandamento bíblico e anota a referência. E a próxima referência é Atos 16, 31. Foi algo que o apóstolo Paulo disse ao carcereiro quando ele estava preso. Alguém que já achou Atos 16, 31 gostaria de ler? Alguém achou? Fala para mim, achei. Achei. Pode ler. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Exatamente. Então, foi o que o apóstolo Paulo disse ao carcereiro quando ele estava preso. Não sei se vocês conhecem essa passagem. Sim. E o carcereiro, então, ele ficou desesperado porque por conta do terremoto, e aí ele ia pegar uma espada e ia tirar a própria vida, e Paulo falou, não, né, peraí. E ele falou, mas o que eu tenho que fazer para ser salvo? Então Paulo disse, ó, crê no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Então isso inclui as crianças também, tá? E aí, irmãos, tem, depois da referência, tem NVI escrito em parênteses, que é a versão do versículo que eu usei, tá? Tá pequenininho, mas eu vou mandar para vocês, depois vocês vão ter no material, tá? Porque, assim, a versão da Bíblia, as pessoas usam versão Almeida Revista e Atualizada, Revista e Corrigida, mas a NVI tem algumas palavras mais fáceis de compreensão, tá? Para as crianças. Vou passar o outro agora, tá? Então, ó, é nosso dever evangelizar as crianças, tá? Por que a gente tem que evangelizar as crianças? A Bíblia diz que é nosso dever. Aqui, coloquei assim, a palavra na vida da criança a fará um adulto maduro espiritualmente. Então, esse versículo de agora é Provérbios 22, 6. Alguém achou? Diferente de quem já leu? Todo mundo pode participar, tá? A gente tem que aprender a achar os versículos na Bíblia. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Exatamente. Obrigada, Camila. Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, é nosso dever ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus, ensinar a criança no caminho do Senhor. Tá muito rápido? Tá ótimo. Qualquer coisa. 22, 6. Provérbios 22, 6. Qualquer coisa pode falar, professor, espera um pouquinho, tá? Obrigada. O nosso próximo versículo é 2 Reis 23, 2. Então, é nosso dever evangelizar as crianças. Desde quando? Desde o menor deve ouvir os mandamentos de Deus. Desde o pequenininho. Alguém achou? Da Reis 36, 2. 2 Reis 23, 2. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. Exatamente, obrigada. Então, olha só, esse foi
um grande evento que aconteceu e todos foram à casa do Senhor, e a palavra de Deus foi lida para eles, e sem exceção, desde o menor até o maior, desde criança de colo, pequenininho, com a mãe puxando pela mão. Então, por isso é muito importante que as crianças sejam levadas à igreja desde pequenas e sejam ensinadas a sentar no banco da igreja e sejam ensinadas a ouvir com reverência a palavra de Deus. Vamos lá. O próximo é um dever dos pais ensinar a palavra de Deus aos filhos. Nosso versículo é Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Sim. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Olha só que maravilhoso. Então, é dever dos pais. O que o pai tem que fazer, o que a mãe tem que fazer? Tem que inculcar na cabeça da criança a palavra de Deus. E olha só o que diz, ensine-as, essa versão NVI fala assim, ensine-as com persistência. É para falar uma vez só e esquecer? Não, porque a criança ela tem que ouvir todo dia, toda vez, todo dia, toda vez. Mas vou permitir aqui a entrada. Boa noite, quem entrou agora. Fala seu nome, por favor. Rafaela. Rafaela, você é de qual cidade? Cornélio Procópio. Cornélio, tá. Rafaela, nós estamos dando continuidade já na andamento na aula, tá? E a gente está aprendendo os fundamentos da Bíblia para o evangelismo de criança, tá? Pode abrir a Bíblia, pegar sua caneta, seu caderno. E hoje, agora nós estamos lendo Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Acabamos de ler. Vamos ver qual que é o outro versículo. O tempo todo, deitando, levantando, andando pelo caminho. Sim, é muito importante. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 26 e 27, vocês estão achando que está meio pequeno para vocês verem? Tá um pouco, mas está dando para ver. Tá. Êxodo. Êxodo 26, Vou 27. tentar aumentar um pouco. — 26 e 7. Já. Oi? Já achou? Não. Também me engano. Eu vou ler esse para vocês, tá? Certo. Êxodo 12, 26 e 27. Então, no Velho Testamento, era dever dos pais ensinar as crianças sobre a Páscoa, todo aquele ritual da Páscoa, de quando Moisés foi libertar o povo do Egito. Então, olha só o que foi pedido para que os pais fizessem. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, então vocês respondam-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas, quando matou os egípcios.
Então o povo curvou-se em adoração. Por que que esse mandamento de ensino para as crianças lá do Velho Testamento aprender sobre a Páscoa? Porque aquele acontecimento foi um acontecimento de livramento. Todos que estão aqui conhecem a história da Páscoa, da libertação do povo do Egito. Se alguém não conhece, fala eu e fala o nome, por favor. Eu, Catiele? Não lembro. Não se lembra. Depois, eu vou pedir para você dar uma lida no capítulo de Êxodo, quando Moisés libertou o povo do Egito. E a Páscoa foi quando Deus mandou Moisés falar para cada família matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro na ombreira da porta. Lembrei. É que daí foram aquelas 10 pragas, e a última praga foi a morte do primogênito. Tá? Então, essa última praga da morte do primogênito representava o livramento, a salvação do povo da escravidão do Egito. E foi ordenado que cada família do povo de Deus contasse para as crianças o que aconteceu, como eles eram escravos e o grande livramento que Deus deu para eles lá do Egito. Porque se isso não passasse de geração em geração, as crianças iam crescer e eles não iam saber como eles foram libertos e por que eles foram parar na Terra Prometida. Então, essa instrução foi dada para que os pais ensinassem aos filhos sobre a Páscoa. Vamos ver o nosso próximo. Esdras, capítulo 10, versículo 1. É a mesma ocasião do outro versículo que a gente já leu, que fala sobre as crianças aprendendo. Então, olha só, nesse versículo, a gente pode ver a presença das crianças em celebrações. Olha só como que é importante as crianças participarem das reuniões. De que, amor? Esdras 10. Não estou lembrando. Antes de Neemias. Esdras, Neemias, Esther. Posso ler? Pode ler, por favor. Primeira, segunda, segunda. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Obrigada. Né? É então, a RA, tá? Tá. Esse daqui eu coloquei da NVI. Então, olha que maravilhoso. Foi uma celebração em que o povo estava reunido para confessar os seus pecados, a idolatria que eles estavam vivendo. Né? Quem tem estudado já algumas disciplinas com o professor Silvio, já tem ouvido algumas histórias do Velho Testamento. Então, as crianças estavam presenciando isso, as crianças estavam vendo os pais, os avós, a família orar e confessar e chorar diante de Deus. Olha que maravilhoso. Hoje em dia, não sei como funciona, às vezes, em alguma igreja, mas estou dizendo pelo que a gente já presenciou. As pessoas, às vezes, não querem levar as crianças na igreja porque vai dar trabalho, porque vai ser muito comprido, porque tem que levar a mamadeira, porque tem que levar alguma coisinha para comer. Mas olha a importância de ter as crianças nas celebrações. E as crianças que a gente está querendo evangelizar, muitas vezes são crianças que não são de famílias crentes, não são de famílias salvas.
Então, quem vai ensinar esses princípios para as crianças somos nós. E a gente precisa, então, reconhecer que essas crianças, eles vão aprender isso aonde? Lá na igreja. Vamos ver mais um. Olha só, com relação ao conhecimento do poder e da obra maravilhosa de Deus. Esse versículo de Salmos 78, 4. Alguém pode ler? Eu posso ler. Pode ler, por favor. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Obrigada, irmão. Olha só. Então, a gente precisa falar do poder de Deus e das obras maravilhosas que ele faz na nossa vida. Isso é um testemunho. Então, diz aí o versículo: não nos esconderemos dos nossos filhos. Porque como os nossos filhos e os nossos netos vão saber do poder de Deus e das obras se a gente não contar? A gente não conta histórias, as crianças vão ouvir uma história para dormir, os tios, os avós contam aquelas histórias, aqueles causos de quando era pequeno, causo de onça, causo de folclore, causa não sei do quê. Então, é importante contar para as crianças esses feitos de Deus. E aqui tem uma indicação de leitura para vocês, tá? Vocês podem ler depois, no particular de vocês, Salmo 78. O irmão leu só o versículo 4. Pode ler do 1 ao 8, tá? Para vocês verem como que é importante contar para as crianças e falar do poder de Deus e da obra maravilhosa que ele faz. Deixa eu achar aqui. Salmo 78, vou ler bem rapidinho, tá? Só para vocês escutarem. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. E olha só, os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, olha que responsabilidade que está nas nossas mãos. Nós temos a responsabilidade de ensinar às crianças o poder e as maravilhas de Deus. E se as crianças com quem nós temos contato não têm pais instruídos na palavra para ensinar isso, quem tem que ensinar para elas somos nós. Então é importante a gente saber dessas coisas e ter a Bíblia como fundamento para ensinar essas crianças, tá? Vamos continuar. E agora? Mas será que a criança é pecadora?
A gente precisa mesmo ensinar sobre salvação para a criança? Vamos ver. Salmo 51, 5 diz sim que a criança é pecadora, porque a criança já nasce de uma natureza pecaminosa. Olha o que diz Salmo 51, 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Esse é Davi falando isso. Então, a criança, ela já nasce pecadora, ela nasce com o pecado original. Nos primeiros dias, é claro que a criança não tem essa consciência, mas com o passar do tempo, conforme a criança vai adquirindo entendimento, ela é totalmente capaz de compreender que ela é pecadora e que ela precisa de um Salvador. A gente vai ver esses versículos aqui mais para frente. Então, esse foi Salmo 51, 5. Tá muito rápido? Estão conseguindo acompanhar? Tá tudo bem? Tá. Então, vamos lá. A criança é pecadora por quê? Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa palavra destituídos quer dizer que eles estão separados. Todos. Homem, mulher, idoso e criança também. Criança também é pecador. Criança tem a culpa e está separada da glória de Deus, por isso ela precisa ser evangelizada. Ah, mas esse daqui vocês não vão acreditar se eu falar, professor, imagino que criança tem um coração mau. Será que é verdade? Quem pode ler esse? Salmo 58, 3. Tem mais? Leu uma pessoa que não leu ainda? Tem bastante gente na sala. Os ímpios eram o caminho desde o ventre. Desviavam-se os mentirosos desde que nasceram. Obrigada, Daiane. Então, olha só. Desde o ventre, o caminho já era a impiedade. Então, desde que nasceram os mentirosos, a pessoa já nasce mentirosa. Por quê? Porque faz parte da natureza pecaminosa. Então, desde que nasce, o coração da criança ele é inclinado para o mal. E isso precisa ser mudado. A gente precisa avisar para eles disso. Mas olha, a criança está em perigo. Por que que a criança está em perigo? Romanos 14, 12 diz que assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ah, mas isso é só adulto, não é? Cada um de nós, não está dizendo menos as crianças, está dizendo cada um de nós. Então, as crianças também estão inclusas aí nesse pacote aí desse perigo. Vamos ver o que mais. Criança continua em perigo. Esse versículo do livro de Apocalipse. Quem consegue achar Apocalipse primeiro, hein? Vamos ver. Apocalipse 20, 12. Posso ler? Pode ler. 20, 12, né? Isso, pode ler, Rafa. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Muito obrigada. Então, vamos prestar atenção no início do versículo que diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Então, o que as crianças fizerem também vai estar escrito no livro da vida. Eles também precisam receber instrução sobre a salvação.
Então, elas estão correndo perigo, tem que ter alguém para avisar para elas. Se você vê que uma pessoa está andando na calçada e a calçada tem um buraco, você não vai avisar? Se você sabe que a pessoa vai passar por um caminho e naquele caminho choveu bastante, tem árvore caída lá, você não vai avisar? Sim. Da mesma forma, a gente precisa avisar as crianças do perigo que elas estão correndo. Mas como que a gente vai falar? A gente vai chegar assim, olha, criança, você está correndo um perigo muito grande. Não. Essa teoria, nós estamos aprendendo para a gente ficar de alerta. Quem falou no começo, na apresentação, que quer evangelizar a criança, que sentiu no coração essa necessidade e esse desejo, para isso que a gente está aprendendo essa teoria, porque realmente é algo urgente, é necessário. O que mais? Nossa, olha isso que maravilhoso. Preocupação de Jesus. Jesus se preocupa com as crianças. Ele tem todo um cuidado. Ele é tão maravilhoso que ele tem cuidado com as crianças. Olha só o que diz Mateus 18:14. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Então, se Jesus tem um cuidado com as crianças, nós que fazemos parte do ministério, que a gente fala que a gente é de Jesus, a gente precisa cuidar das crianças, porque ele se preocupou com elas. Por isso esse ministério é importante. O próprio Jesus se preocupou com as crianças. E aí, agora, seria bom que cada um falasse uma coisinha. Eu fiz aqui. Por que que a gente tem que ficar em alerta? A influência do mundo é muito grande na vida das crianças. Então, vamos listar alguns pontos que influenciam as crianças atualmente e as impedem de receber a Cristo e serem salvos. O que que vocês acham que hoje em dia é algo que pode influenciar as crianças e isso afasta elas de ouvir a palavra de Deus? Quem que está aí pode falar algum item. E a gente vai marcar junto. Eu acredito que a falta de participação dos pais na vida da criança, porque acabam deixando a criança sendo criada por outros, ou até mesmo pelo celular, e não ensina ela. Exatamente. Hoje em dia ainda, essa questão do celular está ainda muito mais perigosa. Porque no celular a criança pode ver coisas ilimitadas que a gente não tem noção. Então, televisão. A internet. É importante ter qual que é a palavra? Esse cuidado, essa supervisão. A criança precisa ser supervisionada, como a Rafa falou. Televisão também, o que eles assistem. E hoje em dia, a internet está em muitas televisões. Né? Tem televisão que tem internet também. Então, a internet está em tudo. Está na televisão, está no computador, está no celular. E isso tem sido um entretenimento muito grande para as crianças, e elas aprendem de tudo e muita coisa, ficam fascinadas, tá? Então, a gente tem, isso já serve para alertar vocês, para nos alertar que a gente tem uma concorrência muito grande. Por isso, a gente precisa de uma programação infantil que seja atrativa para as crianças. Elas precisam se divertir, elas precisam aprender a palavra de Deus de uma forma lúdica, divertida também, e que seja prazerosa para elas, porque a internet é uma concorrência muito grande. Né? O que mais que a gente pode colocar na nossa lista? Teoria. Fala de novo, por favor, Daiane.
Ideologia. Ideologia. Ideologia, hoje em dia está muito em moda essa palavra, né? Você quer falar um pouquinho mais ou explicar um pouquinho mais em qual ponto, Daiane, você quer chegar? Às vezes os pais pensam uma Eu coisa, acredito assim que isso, ideologia de gêneros assim mesmo. O país pensa uma coisa e acaba ensinando, né, outras coisas, influências e que sai totalmente fora da palavra, né? exatamente, Princípios bíblicos. sim. Verdade é essa. Então isso atrapalha também, né? Essa ideologia, essa questão de ideologia de gênero, muitas vezes os pais não se posicionam. E aí tem, como vocês já falaram, internet, televisão, essas coisas. Isso, tá vendo como que uma coisa está ligada com a outra? Que a Rafa falou da participação dos pais na vida dos filhos, no ensinamento deles. Então, isso atrapalha e afasta a criança de ouvir a palavra de Deus. Mais alguma coisa? 1, 2, 3, 4. Vamos colocar mais 2. O que vocês acham que seria algo que influencia as crianças hoje e impede elas de ouvir a palavra? Eu acho que tudo poder, assim, o mundo ensina que tudo as crianças podem, que nada é proibido, que tudo é liberal, Isso e é que um ninguém. grande perigo, exatamente, porque a falta de falar não, né? Isso. A falta de falar não hoje em dia para as crianças, porque muitas vezes esse negócio de tudo pode, isso pode, e as crianças estão assim, realmente achando que pode tudo, e aí isso é importante a gente ensinar para eles que é onde a gente entra com a palavra de Deus, que eles vão aprender o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Né? E aí a gente vai utilizar recursos que nós vamos aprender no nosso curso, os recursos das lições, o recurso do versículo bíblico, o recurso das músicas, dos cânticos, para poder ensinar isso para as crianças. Só mais um. Posso falar? Pode falar. Falta de disciplina. Falta de disciplina. As crianças estão muito largadas, né? Exatamente. As crianças estão muito largadas, não estão tendo aquele ensinamento, aquela disciplina, tanto de comportamento como de valores também, né? Verdade. E aí já tem as escolas, né, que algumas já fazem isso, já distorcem, já tentam ensinar para a criança a ideologia. E aí vira uma confusão na cabeça da criança, né? E aí ela chega em casa, a mãe ensina uma coisa, vai para a escola ensina outra. Aí, às vezes, os pais acabam largando de mão, tipo, abrindo mão mesmo, né? Deixando de disciplinar, de ensinar o correto, porque se dão por vencidos. Né? Eu conheço um casal que está começando a passar por esse processo. E é muito triste isso. Mas não pode desistir. Verdade. A gente tem que persistir, não podemos desistir, porque a criança precisa ouvir o que é certo todo dia. Verdade. E aí, muito obrigada. Então, anota essas dicas aí. Essa listinha de disciplina foi a última, né? Então, olha, dando continuidade, evidências bíblicas para a salvação de crianças. Eu vou ler alguns agora para a gente poder acelerar um pouquinho só. Então, vamos lá. Quais são as provas que a Bíblia nos dá que a criança precisa de salvação? Olha o que Jesus falou. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Então, como a gente já viu que Jesus se preocupa com as crianças, ele falou que
as crianças devem ser encaminhadas, né, no caminho certo. Que se alguém fizer tropeçar, seria melhor que essa pessoa se afogasse. Olha só, porque ele não quer que ninguém mexa com as crianças dele. Ele quer que as crianças andem no caminho que ninguém atrapalhe. Vamos ver o que mais. Olha o cuidado de novo que Jesus teve com a criança. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços. Olha que gostoso. Já pensou a gente assim, Jesus pegar a gente no braço? E ele disse assim: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Então, quem recebe a criança em nome de Jesus, recebe Deus. Olha que bem, o cuidado que ele tem, a preocupação que ele tinha com as crianças. E aí, evidências bíblicas para a salvação de crianças. Jesus diz que para ser salvo, um adulto precisa ser como uma criança. Ele diz assim: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então, por quê? Vocês anotaram esse versículo? Mateus 18, 3. Mateus 18, 3. Por quê? Agora nós vamos ver algumas características encontradas nas crianças. Por que que ele diz que é importante ser como uma criança? Né? A criança, conforme fala Mateus 18, 3, a criança é humilde. Facilmente, né, ela confessa que é pecadora e ela pode aceitar a salvação ofertada por Jesus quando ela está sendo ensinada no caminho, quando ela está sendo orientada. E a criança, ela tem sensibilidade ao pecado. Ela não endurece o coração como a maioria dos adultos, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, se a gente fica com inveja do outro, que difícil é a gente admitir que a gente ficou com inveja de alguém, né? Nossa, você viu que fulano trocou de carro? Trocou, tá bom. A gente não, ao invés da gente se alegrar com a conquista do outro, a criança não. A criança fica alegre. Se um coleguinha ganha uma coisa e vai contar, ele chama todo mundo, vem ver o que o fulano ganhou, vamos brincar tudo junto. Então a criança, ela não tem o seu coração endurecido. E outra característica que a gente pode encontrar nas crianças, a confiança. A criança confia e acredita no que é ensinado a ela. Olha, lembra desses pontos que a gente acabou de falar sobre coisas que influenciam as crianças? Olha, a criança, ela acredita em tudo que é ensinado para ela, principalmente quando o ensino vem dos pais ou dos professores. Ela confia. Então, nós, na posição de professores da palavra de Deus para essas crianças, olha a nossa responsabilidade. O que a gente ensinar para ela, ela vai acreditar. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia e ensinar o que é certo. E liberdade. As crianças estão livres. Do que elas estão livres? Desses problemas, desses tumultos da vida adulta. Por que é mais fácil uma criança ser salva? O adulto, às vezes ele vai na igreja, ele ouve a palavra de Deus, ele está sendo evangelizado, mas ele tem muita preocupação na cabeça. Ele precisa trabalhar, né? Se é o marido, precisa cuidar da família, trabalhar para cuidar da família. A esposa tem o marido para cuidar, tem a casa, se trabalha fora. A criança não tem todas essas preocupações. Ela está com a cabeça mais fresca, com a cabeça mais tranquila para ouvir os ensinamentos e absorver. Pode passar para o outro? Quase acabando.
o próximo, vou colocar de uma outra forma que fique maior, tá? Para vocês poderem ver. Aí, o outro, o que diz? A gente vai ver agora, a Catiele já tinha terminado? Tá. Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos de fé que a gente pode encontrar nas crianças, tá? As crianças, elas têm permanência, elas permanecem e elas são determinadas. Quando uma criança decide lá, quando é criança, ela é determinada, né? Quantos, eu não sei se tem alguém de vocês aqui que tem alguma profissão, que exerce alguma profissão, que decidiu isso quando era criança? Pode abrir o microfone e falar. Tem alguém que decidiu o que queria ser quando era criança? Eu. Então fala. Pode falar. Queria ser, desde criança queria ser professora? Sim. Né? Também brincava de escolinha e já queria ser professora. Eu também. Desde criança eu queria ser professora. Só não esperava que eu ia ser professora da Bíblia para as crianças. Glória a Deus. Fui professora da Bíblia ainda criança. Comecei com 11 anos. Amém, Jesus. E tem criança que tem adulto hoje que exerce a profissão e que desde criança já queria isso. Desde criança já decidiu, não, eu vou ser isso e pronto. E é. Então, olha só a determinação dessas crianças da Bíblia aqui. No Êxodo 2:10. Vocês podem anotar só a referência, tá? Aí depois vocês conferem os versículos na Bíblia de vocês. Moisés. Tem alguém aqui que não conhece a história de Moisés? Moisés foi nascido no Egito, no tempo que o povo estava escravo no Egito, mas foi numa época que muito triste, e não vou tomar o tempo agora de contar a história de Moisés, mas ele foi ensinado desde pequeno. Ele recebeu instruções, Deus cuidou dele de uma maneira tão maravilhosa que ele foi encontrado pela princesa filha do faraó, foi devolvido para a mãe dele. As crianças estavam sendo massacradas, né? Foi devolvido para a mãe dele, para a mãe cuidar, e o que a mãe fez? Ela ensinou, né, o tempo que Moisés ficou com ela ensinou a palavra para ele, ensinou tudo que ele precisava. Olha só o que diz o versículo: tendo o menino crescido, só depois que ele cresceu, mas esse crescer não é crescer grandão, na idade dele começar a estudar, provavelmente no Egito, 7 anos, 6 anos. Ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Mas até o tempo que Moisés ficou com a mãe dele, ele foi ensinado e recebeu instruções espirituais dos seus pais. Outro personagem bíblico que foi ensinado desde criança sobre as coisas do Senhor, Samuel. Samuel foi apresentado por sua mãe ao sacerdote Eli. Ele começou a servir ao Senhor desde pequenininho e aprendeu a ministração do serviço do Senhor. A referência é 1 Samuel 1:24. 1 Samuel 1:24. Depois que ele foi desmamado, Ana, a mãe de Samuel, o levou para o templo e lá ele serviu ao Senhor. E olha o que diz o outro versículo, 1 Samuel 2:18.
Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Eu tenho um filho que se chama Samuel. Eu tenho 4 filhos. Isabel, Daniel, Samuel e Miguel. E quando eu contava para o Samuel essa história da Ana e que todo ano o Samuel ganhava uma roupinha, ele falava: mãe, mas cadê a minha roupinha? Ele também queria uma roupinha nova. Todo ano, igual a Ana fazia para o Samuel, ele queria a roupinha dele. E hoje ele tem 20 anos, graças a Deus, serve ao Senhor com a gente aqui. Glória a Deus. Amém. E outro exemplo, Timóteo. Samuel e Moisés são exemplos do Velho Testamento. Timóteo já é um exemplo do Novo Testamento. Eu amo demais esse versículo, até inclusive o pastor Silvio falou ontem no culto. 2 Timóteo 3,15. Porque desde criança, foi o apóstolo Paulo falando isso, conversando lá, dando instrução, e falou para Timóteo: olha, Timóteo, desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. 2 Timóteo 3,15. Desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Então, o Timóteo também foi um pregador. Vamos ver aqui como é que foi o crescimento dele. Quem que ensinou? Quem ensinou Timóteo? A avó e a mãe. Sim. Olha o que diz o versículo. 2 Timóteo 1,5. Recorde da sua fé não que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, o apóstolo Paulo... Só fez infiel. O apóstolo Paulo, ele confirmou que Timóteo tinha fé. E aqui, nessa ocasião, Timóteo já era um adulto, né, um jovem. E o apóstolo Paulo confirmou: olha, eu estou confirmando que você tem fé, porque você aprendeu essa fé desde criança, aprendeu da sua mãe, aprendeu da sua avó. E quando Timóteo cresceu, ele se tornou um servo fiel ao Senhor. E foi dado esse aviso, né, essa informação aos irmãos da igreja de Coríntios, quando Paulo disse: por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Então, olha que maravilhoso que o Timóteo, ele se tornou um jovem que ele foi amado, foi fiel no Senhor, ele foi muito estimado pelo apóstolo Paulo, que reconheceu que nesse jovem pregador tinha a fé que ele aprendeu desde pequenininho, da mãe e da avó. Então, olha só que importante. E aí, já está terminando, tá? O horário de terminar a nossa aula é 9h15. Talvez a gente passe uns 5 minutinhos só. Vamos lá. O pai e o filho se importam com as crianças. Que pai que é esse? Que filho que é esse? Deus Pai e Deus Filho. Olha a importância que as crianças têm para Deus Pai e Deus Filho, que é Jesus. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Lucas 18:16. E aí a gente pode falar assim: ah, mas nossa, eu falo tanto para tanta criança, a gente ensina, a gente fala, e parece que não entende, parece que não quer, parece que está difícil. A nossa parte a gente tem que fazer.
Porque quem faz a obra? A obra de entendimento é feita pelo Espírito Santo de Deus. João 16:8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, hoje o Espírito Santo já habita em todo aquele que crê. E é o Espírito Santo que vai fazer a obra de entendimento. E aí, a gente tem um alerta. Coloquei como advertência. Por que advertência? Para o futuro. As crianças são o futuro do nosso país. As crianças de hoje são o futuro do nosso país. Eu aprendi, não foi nem da minha mãe, nem do meu pai. Foi uma minha tia que me levou para a igreja e me ensinou, me levou para o caminho. Ela já era professora da escola dominical, ensinava as criancinhas, e ela me levou para a igreja para ouvir a palavra de Deus. E hoje estou aqui. Faz 25 anos que eu ensino a palavra de Deus para as crianças. E daqui, as crianças de hoje em dia, de 5 anos, 5, 6 anos, daqui 20, quando eles tiverem 30, 35 anos, como é que vai ser essa geração? Se eles não forem instruídos na palavra de Deus, que a gente fez uma lista aqui com tanta coisa que está impedindo as crianças de ouvir a palavra, de chegar até Deus. Vocês fizeram junto comigo aqui, listaram, ó, a falta de participação dos pais, a televisão, a internet, essa ideologia de gênero, essa muita permissão, falta de disciplina. Como é que vai ser essa geração daqui 30 anos? Olha que responsabilidade está nas nossas mãos. Olha esse versículo, Juízes 2, 10 e a 12. Então, são 10, 11 e 12, 3 versículos. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Para quem já estudou a história Eu estou numa aula online, vai acabar daqui a pouquinho. Tá, já está quase acabando, tá? Está no último... Perdão, desculpe, perdão. Não tem problema não, tá? Já está quase acabando. Então, olha só, no tempo em que os juízes estavam, no tempo dos juízes, para quem já estudou e sabe um pouco dessa história, eles obedeciam a Deus e depois desobedeciam, Deus mandava um castigo, eles se arrependiam, clamavam a Deus, daí Deus mandava o livramento e assim eles iam fazendo. Mas olha o que foi falado aqui, que aquela geração, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Então, nós, onde nós estamos vivendo hoje, a gente tem a responsabilidade de avisar as crianças, para que a futura geração não abandone o Senhor. Josué 24:31. Agora, Josué 24:31. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Então, na geração de Josué, não escapou ninguém. Toda a família instruiu as crianças e todo mundo sabia das coisas que Deus tinha feito. Tá. Então, olha só que responsabilidade. Na geração de Josué, todo mundo aprendeu sobre Deus. Tá? Então, esse aqui já acabou. Agradeço a vocês a paciência e a participação na aula de hoje, né? E as fontes que eu usei foram a Bíblia Sagrada, né? A versão ARA, que é Almeida Revista e Atualizada, alguns versículos, e outros da NVI, que é a Nova Versão Internacional. Então, pessoal, para
encerrar nossa aula de hoje, por acaso teve alguém que entrou depois e que não me falou o nome, não se apresentou, se quiser falar, pode falar. Acho que a única que entrou depois foi a Rafaela, né? Mais para o final. Professora Kelly, muito obrigada. Deus continue abençoando a sua vida e até a próxima aula. Amém, tá? Na quinta-feira que vem, a gente vai aprender sobre a lição bíblica e eu já vou contar uma lição para vocês. Então, sobre essa aula de hoje, se vocês quiserem rever, para quem ainda não sabe, vai ficar gravada. A gente manda no grupo, fica do canal do YouTube, vocês podem rever a aula, tá bom? E outras informações eu vou passando no grupo para vocês. Certo, tá? muito obrigada. Boa noite, fique com Deus. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Só vou fazer uma oração, porque nós esquecemos da oração, tá? Fazer bem rápido. Sim. Amém. Querido Senhor, quero ser grata a Ti por essa aula de hoje. Abençoe a vida de cada um que está aqui. E que esse ensinamento possa dar crescimento espiritual para todos nós, que possa ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada e boa noite a todos. Passamos 5 minutos. Obrigada, irmã. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Maravilhosa. Tchau, obrigada, professora. Boa noite a todos. Obrigada, Deus abençoe. Boa noite. Vamos.